Em 2024, a indústria de games faturou 187 bilhões de dólares no mundo, mais de 1 trilhão de reais. Para você ter ideia, o cinema faturou 30,5 bilhões de dólares, a música 29,6 bilhões de dólares. Os games faturam 5 vezes mais que cinema e música juntos. É a maior indústria de entretenimento do planeta. Ela move mais dinheiro que Hollywood, mais que a indústria fonográfica, mais que a Netflix, o Spotify e o TikTok somados. E o Brasil? O Brasil tem mais de 100 milhões de jogadores. É o terceiro ou quarto maior mercado do mundo em número de pessoas que jogam. Dentro do país, o setor movimenta cerca de 3,79 bilhões de dólares por ano. 73% dos brasileiros consomem jogos eletrônicos. Metade da população se identifica como gamer. Agora, segura essa contradição. Mesmo sendo um dos maiores consumidores de games do planeta, mesmo tendo 100 milhões de pessoas que jogam, mesmo sendo o país que mais gasta tempo e dinheiro nesse mercado, o Brasil não produz quase nada. A gente consome, a gente joga, a gente tosse, a gente vive dentro desses mundos digitais. Mas a indústria que movimenta trilhões, a tecnologia que está na frente da inteligência artificial, da realidade virtual, da economia criativa, ela não se faz aqui. Por quê? Porque um país que é potência em audiência é várzea em produção. Porque a gente tem 100 milhões de jogadores e menos de 15 mil profissionais no setor. Porque o Brasil, que forma engenheiro, artista, programadores, não consegue virar um polo de desenvolvimento de jogos. E mais, porque, mesmo diante disso tudo, ainda existe ranço. Porque políticos, famílias, escolas ainda olham para games como coisa de criança, perda de tempo, vício. Porque a maior indústria do entretenimento ainda é tratada como hobby menor. Hoje, a gente vai mergulhar nesse paradoxo, na história de como os games se tornaram a indústria mais poderosa do planeta, na força do Brasil como consumidor e no abismo entre o que a gente joga e o que a gente poderia estar criando. A indústria de games não nasceu gigante. Nos anos 70, Pong era só um quadrado branco quicando na tela. Quem jogava era visto como nerd, esquisito, antissocial. Mas algo aconteceu nas décadas seguintes. A Nintendo chegou às salas. O PlayStation popularizou os jogos 3D. O PC virou plataforma de criação e o mercado começou a explodir. Em 2008, a indústria de games já tinha ultrapassado o cinema em faturamento. Em 2020, a diferença já era de mais de 4 vezes. Em 2024, chegou a 5 vezes. Enquanto Hollywood ainda depende de bilheteria, streaming, licenciamento, os games construíram um ecossistema que vai do jogo em si à transmissão ao vivo, aos EA Sports, às microtransações, aos cosméticos, aos mundos virtuais. O jogador não compra só o jogo, compra a camisa do time, compra a skin do personagem, compra o ingresso para o torneio, compra a assinatura para assistir o campeonato. É uma indústria que cresceu de dentro para fora e que hoje movimenta mais que o esporte tradicional em muitos países. E o Brasil nesse cenário? A gente consome como poucos. Em 2024, o Brasil tinha mais de 103 milhões de jogadores. Somos o terceiro ou quarto maior mercado do mundo em número de pessoas que jogam. O país movimenta 3,79 bilhões de dólares por ano com jogos. O brasileiro gasta 60% a mais com jogos do que com a média de outros itens de consumo. Em compras online, os games gastam 20% a mais que a média geral. O ticket médio por transação em jogos é de R$ 53. E 25% desses consumidores têm cartões de alta renda, ou seja, quem joga, gasta, e gasta mais que a média. Mas tem um detalhe que explica quase tudo. 48% dos brasileiros usam o celular como plataforma principal para jogar. O mobile é a porta de entrada. E também é porque o console custa
US$ 500 lá fora, aqui chega por R$ 4.800 o preço de uma moto usada. O PlayStation 5 no lançamento custou quase 4 salários mínimos. Agora, olha esse outro dado. O Brasil tem 1.042 estúdios de desenvolvimento de jogos. Parece muito, mas compara com o Japão, que só em Tóquio tem mais de 5.000 estúdios. Ou com os Estados Unidos, que tem mais de 10.000. E o mais gritante, em 2022, o Brasil criou 1.009 jogos. Isso dá menos de um jogo por estúdio no ano. Enquanto a indústria global lança centenas de milhares de títulos anualmente, a gente produz menos de 0,5 do que consome. O Brasil é um gigante consumidor e um anão produtor. A pergunta que não quer calar: por quê? Por que um país com 100 milhões de jogadores não consegue virar uma potência em desenvolvimento de games? A primeira resposta é óbvio: imposto. O Brasil é o país onde o hardware gamer é um dos mais caros do mundo. A pesquisa da LD Shop mostrou o custo total anual para ser game no Brasil, e é de quase $490. Mas isso porque os brasileiros deixam de comprar jogos para equilibrar a conta. Mas não é só imposto. A segunda resposta é falta de política industrial. Países como Canadá, Reino Unido, França e Polônia criaram leis de incentivo fiscal para desenvolvimento de jogos. O Brasil não. O governo federal já anunciou incentivos, mas são esporádicos, incertos. A lei de informática não cobre desenvolvimento de games como deveria. Os editais de cultura muitas vezes ignoram o setor. E tem um exemplo recente que escancara essa falta de visão. Em 2023, a Rockstar Games, criadora de GTA, tentou registrar a marca GTA 6 no Brasil. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, negou o pedido, alegando que a marca já havia sido registrada por um terceiro no país. A maior franquia da história da indústria de games, avaliada em bilhões, quase foi impedida de proteger sua propriedade intelectual aqui. O caso mostra como o próprio Estado brasileiro, mesmo sem querer, atrapalha o desenvolvimento do setor. Terceira resposta: falta de profissionalização. Enquanto a Coreia do Sul tem universidades dedicadas a game design, game art, game programming, o Brasil tem meia dúzia de cursos esparsos. A maioria dos desenvolvedores brasileiros aprendem sozinhos, no YouTube, na raça, na gambiarra. O mercado de e-sports no Brasil movimenta cerca de 1,3 bilhões de reais. Tem mais de 20 milhões de espectadores, tem times, arenas, patrocinadores, mas a premiação total que os atletas brasileiros conseguem disputar no mundo todo é de menos de 15 milhões de dólares. A gente tem audiência, a gente tem paixão, talento. O que falta é estrutura, falta investimento, falta o Estado olhar para a indústria que move trilhões no mundo e dizer: isso aqui é estratégia, isso aqui é dinheiro. Mas também tem outra resposta, talvez a mais invisível, mas a mais profunda: o ranço. Enquanto a indústria de games é tratada como prioridade na Coreia, no Japão, na França, no Brasil ela ainda é vista com desconfiança. Políticos chamam jogos de coisa de vagabundo, pais proíbem os filhos de jogar, escolas ignoram o potencial educacional. A mídia sensacionalista só mostra a relação quando envolve violência ou vício. Isso não é só ignorância, é preconceito estrutural. Porque jogar no Brasil ainda é associado a não ser produtivo, a perder tempo, a ficar no quarto. Enquanto isso, o jovem que passa 10 horas por dia na frente da TV assistindo futebol é visto como torcedor, o que passa 10 horas na frente do PC treinando estratégia para competir mundialmente é visto como viciado. O piloto Cacá Bueno, que entende de esportes e de negócios, disse uma vez: o Brasil engatinha em receita no EA Sports, apesar de muito bem em audiência e produção de conteúdo. Ele apontou o dedo na ferida. A gente tem atleta, time e torcida. O que falta é estrutura para gerar receita. Mas como gerar receita se o próprio setor é tratado como coisa de criança? Como atrair investimento se o Estado não dá incentivo?
Como vamos profissionalizar se a sociedade não leva a sério? O mais curioso nesse preconceito é que ele ignora completamente o que os games fazem com quem joga. Décadas de pesquisa mostram que jogos eletrônicos desenvolvem o cérebro. Eles melhoram a capacidade de resolução de problemas, aumentam a velocidade de processamento visual, treinam a tomada de decisão sob pressão, desenvolvem coordenações motoras finas, estimulam o raciocínio estratégico. Além disso, os games são uma das ferramentas mais poderosas de educação. Escolas no mundo inteiro usam Minecraft para ensinar arquitetura, geologia, matemática. Civilization ensina história, diplomacia, gestão de recursos. Kerbal Space ensina física orbital. Assassin's Creed virou ferramenta de ensino em universidade de história. Os games também são terapia. Hospitais usam realidade virtual para aliviar dor de pacientes. Terapeutas usam jogos para tratar ansiedade, depressão, TDAH. Idosos jogam para manter a mente ativa. Pessoas com mobilidade reduzida encontram no games uma forma de explorar mundos que o corpo não alcança. A professora Janaína Gomes de Oliveira, médica da rede pública, disse uma vez: "Quando eu jogo, consigo esquecer um pouco o estresse e me concentrar em algo que me dá prazer. Não é fuga, é cuidado. Manutenção da saúde é viver em um mundo que muitas vezes é duro demais para viver sem descanso." E aí você deve estar se perguntando: o que a gente precisa para mudar esse quadro? Primeiro, reconhecer que jogos são indústria estratégica. A Coreia do Sul entendeu isso nos anos 90. Investiu pesado em internet banda larga, em incentivos fiscais e em formação de profissionais. Hoje é uma potência mundial. A Polônia, com The Witcher, mostrou que um país pode virar referência global com um jogo bem feito. O Canadá, com incentivos fiscais generosos, atrai estúdios do mundo inteiro. O Brasil tem potência para ser o centro da indústria na América Latina. Já somos o maior mercado consumidor. Temos 1.042 estúdios crescendo. Temos eventos como a Gamescom Latam, que já é referência regional. Falta olhar estratégico do Estado. Incentivos fiscais consistentes, linhas de crédito para estúdios nascentes, inclusão de desenvolvimento de jogos nas leis de informática e cultura. O segundo é acabar com o ranço. Pais precisam entender que jogar não é perder tempo, é aprender a pensar, é desenvolver habilidades, é se preparar para um mercado que vai crescer ainda mais. Escolas precisam incorporar games como ferramenta de ensino, não como recompensa ou castigo, mas como metodologia. A outra é investir em formação, criar cursos técnicos, tecnólogos, graduações, formar artistas, programadores, designers, roteiristas, criar uma cadeia produtiva que vai do indie ao AAA. Porque o futuro já chegou. A indústria de jogos não vai parar de crescer. Realidade virtual, inteligência artificial, cloud game, metaverso, tudo isso são extensões da indústria que a gente já consome. Ou a gente aprende a produzir, ou vai morrer consumindo. O filósofo francês Albert Camus escreveu certa vez: "No meio do inverno, aprendi que havia em mim um verão invencível." É isso que os games fazem. Eles nos lembram que mesmo no frio, mesmo na dureza, existe dentro da gente um lugar que brilha. Um lugar onde a gente resolve, a gente cria, a gente recomeça. O Brasil tem esse verão dentro de si. Tem 100 milhões de pessoas que todo dia entram no mundo digital e enfrentam desafios, que tomam decisões sob pressão, que constroem, recomeçam, insistem. Mas falta a gente olhar para essa força com outros olhos. Falta a gente entender que o jogo que a gente joga pode ser também o jogo que a gente cria. O escritor uruguaio Eduardo Galeano disse uma vez: "A utopia está no horizonte. Eu sei que nunca alcançarei. Se eu caminho 10 passos, ela se afasta 10 passos. Quanto mais eu a busco, menos a encontro, mas ela serve para isso, para que eu não pare de caminhar." O Brasil, como potência em games, pode ser uma utopia hoje,
mas é utopia que vale a pena perseguir. Porque se a gente não caminhar, outros vão caminhar. E a gente vai continuar só consumindo, pagando caro, torcendo pelos outros, jogando jogo que nunca aprendemos a criar. Agora, a tela vai escurecer, o vídeo vai acabar, a vida vai continuar. Mas antes, o que você vai construir com o tempo que tem nas mãos? Obrigado por caminhar com a gente, nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.